Olá, hoje no Rodrigo Beto na Opinião eu tenho a honra de receber o líder do PL na Câmara Federal, Partido Presidente da República, presidente regional do PL aqui no Rio de Janeiro, meu amigo deputado federal Altineu Cortes. Olha, é uma honra, e não é pouca coisa não, presidente do PL no Rio de Janeiro, Partido Presidente da República, líder da bancada federal e deputado federal, será um dos mais votados do Rio de Janeiro, não tenho a menor dúvida disso. Meu amigo Altineu Cortes, muito obrigado pela sua presença. Muita honra, Rodrigo, muita honra estar aqui com você hoje. Para mim é uma alegria. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus essa oportunidade de ser o líder da bancada do PL, de estar presidente do PL aqui no Rio e de estar aqui hoje com você. É um motivo de muita alegria para mim. Altineu, eu sei que você é um cara hoje que faz parte da cúpula decisória do Congresso e, obviamente, da campanha do presidente da República, do Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Muito se falou em terceira via. Na minha visão, para mim nunca existiu essa possibilidade, uma tentativa aí sempre de se juntar forças e tentar unificar aí uma candidatura que possa enfrentar. Eu acho que essa campanha está muito polarizada entre Lula e Bolsonaro, né? As pesquisas ainda indicam uma liderança do Lula, né, nas pesquisas, mas o presidente Bolsonaro vem reagindo ao longo dos meses, né, diminuindo a diferença, todas as pesquisas indicam uma certa reação. Qual você acha que tem que ser a estratégia, né, dentro do PL? Como é que vocês estão vendo a estratégia para que o Bolsonaro possa tirar essa diferença ainda nesse período de pré-campanha? Olha, falar para a população o que o governo Bolsonaro fez, os desafios que nós enfrentamos até aqui, e para a gente voltar um pouquinho e falar sobre esse assunto, voltar ao longo dos últimos 3 anos e 3 meses, 4 meses de governo, né? Nós tivemos 2 anos de pandemia, uma crise mundial sem precedentes. O governo Bolsonaro, que é um governo honesto, que é um governo que não tem corrupção, conseguiu enfrentar essa crise e conseguiu ajudar a todos os municípios do Brasil e a todos os estados. Nunca foi colocado tanto recurso na área da saúde dos municípios e dos estados. O Bolsonaro colocou 500 milhões de doses de vacinas no braço do povo brasileiro. Inclusive, construímos uma fábrica de vacina, o Brasil vai ser autossuficiente em vacina agora. Nós vacinamos mais que a Europa inteira, mais que os Estados Unidos. O governo Bolsonaro, no momento que foi necessário, ele estava preparado para enfrentar essa situação, porque é um governo que tinha e tem responsabilidade fiscal. E com isso pôde fazer os investimentos. Eu fico pensando, Bethlen, o que seria do Brasil se tivesse aquele governo que foi marcado pela corrupção no passado, no momento, se a pandemia tivesse chegado naquele momento? Quer dizer, não ia ter dinheiro para fazer as coisas, porque não tinha recurso, né? A corrupção era uma coisa completamente absurda. E o governo Bolsonaro não. Ele conseguiu ajudar estados, municípios. Muitos estados estão com as suas contas em dia, porque o governo federal não faltou na hora que mais precisava. O presidente Bolsonaro agora precisa e já está comunicando às pessoas o que o Brasil construiu. Hoje teve uma matéria no Jornal Globo mostrando que os estados estão com 300 bilhões de reais em caixa. Pois fruto dos investimentos do governo federal. Se o funcionalismo público dos estados e dos municípios estão recebendo seus pagamentos em dia, é por causa dos aportes que foram feitos durante os últimos 2 anos, praticamente na pandemia. Quando a ex-presidente Dilma saiu do governo, o Brasil tinha 14 milhões de desempregados. Hoje nós temos ainda 11 milhões de desempregados. Mas o PT entregou o Brasil, depois de 14 anos no poder, 14 milhões de desempregados. E não tinha pandemia. Sem pandemia, né?
Hoje, a população brasileira paga uma conta muito cara pela corrupção que aconteceu no passado. E o Brasil não quer mais voltar a assistir aquele filme que nos aterrorizou e causou tanta desgraça no Brasil. Então, o presidente Bolsonaro tem o jeito dele. A gente sabe que, às vezes, o presidente tem posições firmes e é um cara de um enfrentamento, mas é um cara que tem bom coração, é um cara que faz um governo honesto e o Brasil não pode mais voltar a assistir aquele filme de terror que foi no passado. Agora, eu queria pegar essa questão da vacina, né? Como você disse, o governo comprou 500 milhões de doses de vacina. Mas a imagem que ficou durante a pandemia é que era um governo, como a oposição taxou, negacionista, um governo anti-vacina, o presidente era contra a vacina. Você não acha que houve uma má comunicação por parte do governo nesse sentido? Com um governo que compra 500 milhões, a gente percebia, eu acompanho muita pesquisa eleitoral, né? A gente acaba verificando muito a opinião das pessoas através das pesquisas, é um instrumento importante para você mensurar, né, a opinião da população. E o que ficou perceptível é que o governo federal, que comprou as vacinas, das 3 esferas de governo, acabou sendo a mais mal avaliada durante a pandemia. O governo estadual, os governos estaduais mais ou menos, e os prefeitos acabaram levando todos os louros, porque eles que aplicavam vacina no braço. Então a média de avaliação dos prefeitos ficou muito alta por conta dele aplicar a vacina. E o governo federal que comprou ficou com um patinho feio na história. Não acha que faltou um pouco de comunicação do governo federal nesse sentido? Faltou, com certeza, faltou comunicação. Agora, o mundo inteiro foi pego de surpresa com o acontecido. Ninguém podia imaginar uma pandemia, né, uma crise gravíssima. E se nós formos estudar o que aconteceu, a gente vai verificar que o Brasil foi um dos países com melhor resultado na vacinação. Obviamente que aquele início demorou um pouquinho, porque também não tinha vacina, né? Então, os procedimentos de aquisição e a dificuldade, porque não tinha vacina no mercado, então e todo mundo querendo comprar a vacina. Enfim, talvez tenha demorado um pouquinho naquele início, mas o Brasil, o presidente Bolsonaro construiu uma fábrica de vacina, investiu um recurso que vai ficar aí atendendo a população brasileira ao longo da sua história inteira. A comunicação eu acho que realmente foi equivocada, porque não se pode confundir negacionismo com liberdade. O Bolsonaro, ele prega a liberdade das pessoas. Então ele prega a liberdade da pessoa decidir se vacina ou não. Sim, que é o correto. Uma vacina que é experimental. Então, por exemplo, eu tenho um amigo em Brasília que não se vacinou. Eu sou a favor da vacina. Eu tomei vacina, né? Eu tomei as vacinas que o povo brasileiro também tomou. E eu tenho um amigo meu que não se vacinou. Ele é contra a vacina. Ele acha que ele não quer se vacinar. Ele tem o direito de não se vacinar. E eu falo para ele, o nome dele é Betinho. Eu falo, Betinho, por que você não se vacina? Ele, não, eu tomei minhas precauções e inclusive até ele não pegou a Covid até hoje. Então, enfim, a liberdade é uma coisa, o negacionismo é outra. O povo brasileiro teve no governo federal um grande apoio, né? E, aliás, já numa outra pauta aqui, importante, o Bolsonaro sempre defendeu o trabalho, né? Então, muita gente que queria ficar em casa, né? O governo Bolsonaro sempre defendeu que a volta ao trabalho deveria acontecer. E hoje o Brasil ainda atravessa uma crise, que é uma crise mundial, né? Nós temos aí problemas em diversos países do mundo, mas reconhecidamente o Brasil está saindo dessa crise mais rápido do que a enorme maioria dos países mundo afora. O tempo passa e eu acho que a mentira ela nunca resiste ao tempo, né? Na verdade, nunca. Ela de alguma forma sempre vem à tona. A verdade aparece. Com o tempo. E essa campanha do fique em casa, essa história de lockdown,
quando você olha para trás, você vê que lockdown, fica em casa, foi muito bacana para quem era classe média alta, para quem era funcionário público, que tinha os seus salários garantidos, né, com o pagamento dos nossos impostos. Agora, quando você olha para a realidade, os mais pobres não deixaram de trabalhar um dia. Né? O motorista de ônibus, o atendente do supermercado, o atendente da farmácia, né? Aquela pessoa que faz bico autônomo, que não pode deixar de trabalhar porque não tem seu salário garantido. Essas pessoas trabalharam o tempo inteiro. Tanto é que os ônibus, os BRTs, estavam abarrotados de gente, justamente porque essas pessoas não deixaram de trabalhar nem um minuto. Então, assim, o que eu acho que aconteceu, e aí eu acho que uma coisa que talvez o presidente Bolsonaro possa explorar muito, é o quanto essa política do fique em casa, ela foi cruel com os mais pobres. Com certeza. Cruel no sentido de expô-los à doença muito mais do que os mais ricos, como também está nos jornais esse dia, aumentou a concentração de renda. Você, com a política do fique em casa, você aumentou o número de bilionários e aumentou o número de pobres. Você teve uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos absurda com essa política do fique em casa. Com certeza. E também a gente nunca vai saber quantas pessoas, né, foram salvas efetivamente à vida por conta dos lockdowns e quantas pessoas morreram de fome no mundo. Porque aumentou a miséria, aumentou a fome, com isso veio uma série de problemas de saúde, até de mortalidade. Né? Com certeza afetou aquelas pessoas que mais precisam na realidade essa política. E é impressionante porque os partidos de esquerda defendem essa posição do fica em casa. Né? E é impressionante porque só aquela pessoa que tem aquela necessidade primária, que é de se alimentar, sabe o quanto isso foi doloroso, né? E o presidente Bolsonaro sempre marcou a sua posição com trabalho responsável, e na realidade hoje o Brasil paga a quase 20 milhões de famílias o Auxílio Brasil de R$400. O programa Bolsa Família no passado, que ficou completamente desatualizado, porque o Bolsa Família pagava R$180. O Bolsonaro não só aumentou a quantidade de brasileiros, de famílias brasileiras atendidas pelo Auxílio Brasil, como mais do que dobrou o valor, são R$400 para quase 20 milhões de famílias, em todo o Brasil. O Brasil paga também o auxílio gás a 5 milhões e meio de famílias. Então o presidente Bolsonaro conseguiu, mesmo diante dessa crise mundial, dar ao povo brasileiro um mínimo necessário de sustentação nesse momento de dificuldade. A gente sabe que essa crise ainda assola muitos países. Essa retomada causou uma inflação, que é uma inflação mundial, e não é diferente aqui no Brasil. A Alemanha nunca teve com a inflação tão alta na sua história. Os Estados Unidos também nunca teve com a inflação tão alta. E aqui no Brasil a inflação também cresceu um pouco. A gente sabe que muitos itens os preços estão aumentando, mas não fosse a seriedade do governo Bolsonaro, né, a credibilidade que tem de Bolsonaro ter um governo, o nosso governo federal, sem corrupção, nós teríamos muita dificuldade. Esse é um ponto que eu queria abordar com você também, Altineu. Nós temos uma alta dos combustíveis que é no mundo inteiro. Né? Assim, não adianta a gente já viu no passado, né? Nós presenciamos no passado aquelas soluções milagrosas de congelar preço, congelamento de preço, e depois desse pequeno período de euforia, de alegria, vem uma tragédia enorme, como foi o Plano Cruzado, na época do Sarney. A própria Dilma, numa canetada, diminuiu em 20% o preço da energia elétrica, depois a energia elétrica que subiu o dobro, né, para poder compensar a perda do passado e mais o reajuste do futuro. Nós estamos pagando essa conta até hoje, daquela redução na canetada. Ou seja, essas soluções milagrosas,
elas não existem, né? A gente sabe que se você represar muito o preço do combustível, também pode ter desabastecimento, porque o Brasil não é, em que pese é autossuficiente em petróleo, nós não somos autossuficientes no refino do petróleo, nós temos que importar muitos derivados. Você não acha que era o caso, né? Eu sei que é uma região que você atua muito, aquela região de Itaboraí, enfim, São Gonçalo, enfim, toda aquela região do leste fluminense, ela teve um período de muita euforia com a questão da refinaria, que foi vendido pelo governo do PT, e depois acabou com o problema da Lava Jato, corrupção, enfim, o projeto foi paralisado. Talvez não fosse o caso de pensar na retomada desse projeto da refinaria em Itaboraí, porque o Brasil, se fosse autossuficiente em refino, a nossa situação hoje poderia ser muito diferente na questão, inclusive, do controle de preço dos combustíveis. Talvez não precisasse subir tanto o preço dos combustíveis, né? Com certeza. E essa conta que o povo brasileiro, eu, você, as famílias que estão nos assistindo nesse momento, toda vez que a gente coloca gasolina no carro, óleo diesel no carro, nós estamos pagando a conta da corrupção do governo passado. O presidente Bolsonaro está há 3 anos e 4 meses, quase 5 meses no governo, com 2 anos de pandemia, e o PT ficou no governo 14 anos. Só nas refinarias que seriam construídas em Itaboraí, no Comperj, foram roubados 100 bilhões de reais. As 2 refinarias que seriam construídas lá em Itaboraí estão lá. Eu vou até fazer um filme, eu quero fazer um filme numa hora dessa, para que as pessoas vejam quanto dinheiro foi jogado fora ali. Vejam com os seus olhos. Eu quero fazer esse filme, filmar lá, tudo enferrujado, porque só essas 2 refinarias elas iriam produzir 320 mil barris de petróleo por dia, iriam refinar. Então, possivelmente seria 320 mil barris vezes 159 litros, que é um barril aproximadamente, dá aproximadamente 50 milhões de litros de petróleo por dia, de combustível refinado. Então ia ter gasolina, ia ter óleo diesel. 50 milhões de litros por dia. Imagina o quanto ia ser mais barato esse combustível para nós. Porque nós estamos 1,5 bilhão de litros por mês. Então nós teríamos o combustível mais barato. Por que o combustível não está mais barato no Brasil hoje? Por causa da corrupção que aconteceu no governo passado. E o Brasil tem que importar 30% do óleo diesel. Se a refinaria lá em Itaboraí não tivessem roubado o dinheiro e a obra não aconteceu por causa da corrupção, se esse projeto tivesse sido terminado, a população brasileira hoje, todo dia que fosse abastecer o carro, ia pagar mais barato. Então, o Bolsonaro não é mágico. Existe uma crise mundial do petróleo, no mercado de petróleo, porque a Rússia é a 2ª produtora de petróleo no mundo, né? Então, com a guerra na Rússia, está faltando óleo diesel no mundo, e o Brasil importa 30% de óleo diesel. Se as refinarias tivessem ficado prontas, a gente não teria necessidade de importar isso tudo, até nem nada. A gente seria exporta importado. Óleo bruto, né? Sobra óleo aqui, a gente é autossuficiente em petróleo, a gente exporta óleo, e a gente tem que importar os derivados do óleo. Ou seja, a gente manda o óleo para algum lugar, esse país refina o e depois petróleo, a gente compra mais caro. A gente compra mais caro depois. E a gente está refinando aqui. Se Deus quiser, o Bolsonaro vai se reeleger, a gente torce para isso. Acho que esse é o melhor caminho para o Brasil. Eu não tenho a mínima dúvida que na reeleição do Bolsonaro ele vai conseguir construir as refinarias que o Brasil precisa. Porque o povo brasileiro não pode pagar essa conta do governo passado da corrupção. Esse é o verdadeiro motivo. Esse é o verdadeiro motivo do preço do combustível estar alto no Brasil. Existe a crise mundial hoje, mas se nós tivéssemos as refinarias, nós estaríamos pagando um óleo diesel talvez aí perto de R$5 ou R$4, que seria produzido aqui. Sim. Né? E o governo passado deixou acontecer aquela corrupção deslavada na Petrobras. Você sabe, eu fui da CPI da Petrobras, ajudei a botar aqueles canalhas, aqueles ladrões que roubaram o Brasil, muitos colocamos na cadeia. E eles, hoje a gente paga essa conta, né? Infelizmente.
E ainda vamos pagar por um bom tempo, né? Porque é o que você está falando. Quanto tempo demora para construir uma refinaria? Betley, eu vou te dar uma informação aqui. Se a população brasileira colocar no Google custo das refinarias no mundo, se você colocar isso no Google, talvez você ache essa informação. A refinaria que ia ser construída pela Petrobras, o valor em dólar para você refinar um barril de petróleo de investimento, você teria que investir $160 mil para construir uma refinaria para refinar um barril de petróleo. Custo barril. O custo barril. Sabe quanto custa isso na Coreia do Sul? $6 mil. Aqui o preço era $160 mil. Quase 30 vezes mais. Quase 30 vezes mais era o preço da corrupção do governo passado. O Brasil não aguenta mais isso. Agora, há pouco tempo atrás, o ex-presidente Lula, nessa crise do petróleo, falou: nós precisamos refinar aqui. Parece até brincadeira o presidente Lula falar sobre isso, porque foi no governo dele que aconteceu essa roubalheira, né? Então, o Brasil não pode voltar a esse tempo, né? Porque as dificuldades são muito grandes para o dinheiro público e os projetos do Brasil serem escandalosamente roubados da população. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele quer colocar em pauta um projeto para limitar o ICMS nos combustíveis, né, os estados cobram, que é o maior imposto hoje incidente sobre os combustíveis, né? O governo federal ele cobra a CID, ele cobra o PIS, o COFINS, mas o maior imposto que incide hoje sobre o combustível é o ICMS dos estados. E o presidente da Câmara quer limitar em 17%. Qual é a posição da bancada do PL? Vocês apoiam esse projeto de limitar em 17%? Olha, a bancada do PL e o presidente Bolsonaro, a gente quer um preço de combustível mais barato. No Brasil é isso que a gente quer. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir reduzir o preço do combustível. O problema é o tempo, que a gente precisa fazer isso o mais rapidamente possível. E o imposto, o ICMS, que são o imposto recolhido para os estados, realmente é um imposto caro. Mas a Câmara dos Deputados, esse projeto vai limitar 17% o imposto. Aqui no Rio, para você ter uma ideia, o imposto da gasolina é 34%. Então, é um caminho. Cortar pela metade, né? Por outro lado, tem que tomar cuidado para não inviabilizar os estados também, né? Por exemplo, aqui no Rio, você falou bem, não é o atual governador que botou essa alíquota, isso já vem há muito tempo, mas ele conta com essa receita. De então, 34%. Você vai cortar pela metade, isso tem que ser compensado de alguma forma, né? Tem que ser compensado de alguma forma. Eu defendo um subsídio do governo federal nesse momento para os caminhoneiros, para os motoristas de táxis, para os motoristas de aplicativos, não só Uber, mas os demais aplicativos, os motoristas, os entregadores de aplicativos. Eu defendo que o Brasil faça um subsídio nesse momento. Também um outro problema é o recurso para isso. A Petrobras, o Brasil arrecadou, pelo preço do petróleo está alto, o governo federal arrecadou 47 bilhões a mais do que o previsto em royalties. Então, fora o lucro da Petrobras. Fora o lucro da Petrobras. O maior acionista da Petrobras é o governo federal. 28% da Petrobras é do governo federal. O resto, os governos passados venderam para os bancos e para os acionistas, né? Infelizmente, hoje 28% da Petrobras é do governo federal ainda. Só 28%. Então, eu defendo que o governo estude uma forma de subsidiar isso. Tem um problema financeiro nisso. Eu já tive com o ministro das Minas e Energia na semana passada e levei a ele essa ideia. Inclusive, convidei para estar comigo nessa audiência o deputado Cristino Áureo, porque o Cristino trabalha muito nessa matéria de óleo e gás, e o Cristino é bastante técnico, e uma ideia nossa é o subsídio. A gente acha que
subsidiar o caminhoneiro, os motoristas de aplicativos, os taxistas. Que é quem precisa do veículo para trabalhar, né? Isso pode fomentar a economia, pelo menos dessas pessoas que mais precisam. Além disso, obviamente, tentar reduzir alguma coisa os impostos dos estados, o ICMS, mas tem que ser uma coisa equilibrada para que não desequilibre as contas dos estados que contam com essa receita, né? Mas o caminho é realmente achar um meio de diminuir o preço dos combustíveis. Isso aí eu acho que é o grande, talvez seja o grande assim, nó, né? Não é só do Brasil, obviamente, a gente está vendo isso no mundo inteiro agora, tem ainda mais com a guerra na Ucrânia, a Europa está num dilema danado, né? Porque a Europa, ela, junto com os Estados Unidos, eles estão fazendo uma série de sanções econômicas à Rússia. Só que se a Europa deixar de comprar o gás da Rússia, eles ficam sem gás, porque eles não têm de onde ter um fornecimento de gás proporção que a Rússia fornece. Você está falando de gás também, uma outra ideia que eu tive e que eu levei isso ao ministro. Hoje o governo federal paga 5 milhões e 500 mil auxílio gás para a população brasileira. 5 milhões e 500 mil famílias são atendidas com auxílio gás de R$ 52 por mês. A minha proposta é que a gente passe para 11 milhões de famílias e que esse auxílio tenha o seu valor dobrado para R$ 104. Seria fantástico se a gente conseguisse fazer isso. E também é uma ideia que deixamos com o ministro, nessa arrecadação extra de royalties, se a gente consegue colocar esses subsídios. Pelo menos enquanto o petróleo não baixa um pouco, né? Por causa da crise mundial, porque Sim. O gás subiu na Europa nos últimos anos 400%. Aqui no Brasil subiu 60%. Então, o Brasil é atingido quando o mundo inteiro está sendo atingido, né? Então, nós temos que enfrentar o problema. E o governo federal, eu não tenho dúvida, está estudando isso a fundo para ver o que é possível fazer. Eu acho que é o caminho. E talvez essa seja a grande... Pode ser a diferença, né? Talvez, aí falando um pouco de política, talvez essa equação dos combustíveis seja a diferença no processo eleitoral, né? A diferença de uma disputa que, ao meu ver, vai ser muito acirrada entre Lula e Bolsonaro. Infelizmente, esse problema dos combustíveis vem atingindo o mundo inteiro e não é justo colocar na conta do Bolsonaro toda a corrupção que aconteceu nos governos passados. Nos governos que passaram, toda essa corrupção é que faz esse preço hoje estar fora de um patamar razoável. Então, o presidente Bolsonaro, que tem que resolver os problemas do nosso país, tem esse problema a ser resolvido agora, que não foi ele que criou. Sim. Né? Mas a gente paga toda vez que eu repito isso, toda vez, se tem um símbolo da corrupção no país, é o preço dos combustíveis, porque as refinarias foram roubadas da população. Se as refinarias tivessem sido construídas, o Brasil pagaria hoje um preço bem abaixo, muito mais baixo do que as pessoas estão pagando. E as pessoas esquecem, ainda teve um caso absurdo que o governo federal, que é a Petrobras, comprou uma refinaria nos Estados Unidos, em Pasadena, que era uma refinaria completamente obsoleta, pagou na época, acho que o equivalente a $1 bilhão, e depois teve que revender por, sei lá, 80 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, um negócio assim absurdo, porque era uma refinaria completamente obsoleta. Então o dinheiro do povo brasileiro foi roubado nos governos passados, né? Um gerente da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares. Pedro Barusco. Que absurdo. 100 milhões de dólares. Dá 500 milhões de reais. Um gerente. Ele devolveu 500 milhões de reais roubados. Né? Então, a conta que as pessoas colocam o seu combustível hoje no carro, o dinheiro que está ali é o dinheiro que a gente paga porque nós fomos roubados pelos governos anteriores. Então, retroceder a esses governos realmente uma coisa que eu acho que seria muito prejudicial ao país. Sim. Ainda no campo da política nacional,
como você hoje é uma pessoa que tem um grau de importância muito grande dentro do PL, que é o Partido do Presidente da República, o PT é muito forte no Nordeste, né? Foi na eleição passada a região onde o Bolsonaro perdeu a eleição para o Haddad, e as pesquisas indicam no Nordeste uma liderança muito grande do ex-presidente Lula ainda. Há algum plano específico para virar essa eleição no Nordeste? Porque talvez seja o grande tendão de Aquiles do presidente Bolsonaro, é justamente a questão do Nordeste, né? Talvez o Nordeste seja ainda o grande bastião, a grande fortaleza do PT no Brasil, né? O presidente Bolsonaro atendeu o Brasil inteiro nesse momento da pandemia, como a gente já falou aqui. Existem muitas entregas que estão sendo feitas pelo Brasil afora. Lá no Nordeste tem uma obra também marcante, porque foi no governo passado também marcada pela corrupção. A obra paralisou 10 anos de obra. Refinaria de Abreu e Lima, né? Não, a refinaria de Abreu e Lima é outra refinaria em Pernambuco que foi roubada da população brasileira. Foi gasto lá bilhões de reais. A refinaria do Maranhão gastaram numa terraplanagem 5 bilhões de dólares. 25 bilhões de reais. A refinaria não queria ter no Maranhão, não teve nada. E Abreu e Lima também foi construído e ficou tudo jogado, como aqui no Comperj. E me disseram, não sei esse dinheiro todo foi roubado do povo brasileiro. Eu não sei se é verdade, mas tinha um outro problema, que Abreu e Lima foi uma refinaria projetada para processar petróleo leve, quando o petróleo brasileiro é um petróleo mais bruto. Se você quiser importar petróleo da Venezuela... Mas a refinaria Abreu e Lima foi esse esquema aí com a Venezuela, um absurdo, né? Quer dizer, o metrô de Caracas, na Venezuela, foi construído com dinheiro do povo brasileiro, que o governo do PT, na época, financiou, o BNDES financiou o metrô de Caracas. E nós não temos metrô aqui para a Baixada. É brincadeira. Então, quando a população precisa lembrar do que aconteceu no passado, né, isso é muito importante, porque eles não podem querer vender um Brasil novo que eles não entregaram quando eles tiveram 14 anos a possibilidade de entregar. O governo Dilma, depois que o PT governou o Brasil 14 anos, deixou 14 milhões de desempregados. Hoje nós somos 11 milhões, é muito. Mas 11 milhões depois de uma pandemia, de uma crise mundial. Quer dizer, se não houvesse a pandemia, o Brasil hoje estaria voando fortemente. E como eu tenho certeza que isso vai acontecer no futuro com a reeleição do presidente Bolsonaro. Mas essa questão do Nordeste, que foi a sua pergunta inicial, a transposição do São Francisco levou água para 12 milhões de brasileiros. Uma obra que estava parada por causa da corrupção. 10 anos de obra, Bethlen. Parada. Cadeira, né? Levou água para 12 milhões de pessoas que não tinham água. Essas pessoas hoje, elas podem plantar, elas podem ter uma vida digna. As pessoas não tinham água. 12 milhões de brasileiros. Refém de carro-pipa, né? Então, é uma coisa impressionante. Os títulos de propriedade foram entregues, mais de 300 mil títulos, às mulheres do Brasil. Quem recebe o título é a mulher. Isso foi o presidente Bolsonaro que fez agora, nesses últimos anos. 300 mil mulheres brasileiras receberam um título de propriedade. Isso é muito importante. O que a gente via no passado? Invasão de propriedades, né? Bagunça. Então, isso são entregas do governo Bolsonaro. E as pesquisas lá no Nordeste davam uma diferença bastante grande. Hoje essa diferença ainda existe, mas já não é tão grande, né? Está próximo. E esse é o desespero, né? Eles estão desesperados por causa disso, porque o Bolsonaro está crescendo com solidez, né? E a gente acha que as coisas vão caminhar bem depois que ele conseguir passar o que ele fez para as pessoas, que é o que a gente tem feito. O Nordeste é a grande fortaleza do PT ainda, né? Se o presidente Bolsonaro conseguir reverter essa diferença, vai ficar muito difícil realmente para a campanha do ex-presidente Lula, porque ele conta com o Nordeste, que tem 27% do eleitorado, para virar a eleição que no Sul é desfavorável a ele, pelo que indica as pesquisas, no Centro-Oeste,
que ainda tem uma população pequena, né? Tem uma área rural muito grande, enfim, o agronegócio é muito forte ali, você acaba tendo uma população mais espaçada, né? Que pese a área seja muito grande. Então, assim, o Nordeste realmente ainda é a grande fortaleza do PT. Se o presidente Bolsonaro conseguir reverter aquela diferença ali, realmente vai facilitar muito a reeleição do Bolsonaro. Né? A gente acha que, mostrando à população brasileira tudo que foi feito, né, o Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio, não é à toa que o ministro Tarcísio, hoje candidato a governador de São Paulo, quando coloca-se o nome do Tarcísio na pesquisa, só o Tarcísio, candidato, ele já atinge aí cerca de 10%. Quando coloca o Tarcísio, candidato do Bolsonaro, ele vai para quase 30%. Então, está disputando a eleição com muita chance de vitória em São Paulo, né? E ele praticamente empata com o ex-prefeito Haddad em São Paulo, quando coloca Haddad candidato do Lula e Tarcísio candidato do Bolsonaro. E essa foi quem colocou o Tarcísio candidato foi o presidente Bolsonaro. Sim. Então, a junção também do ex-presidente, do ex-governador Alckmin com o ex-presidente Lula, uma junção, é uma coisa difícil de entender, porque você pega em 2018, quando o Alckmin foi candidato a presidente da República, e nas eleições anteriores, você pega frases muito marcantes do Alckmin, falando da corrupção do PT, e agora o Alckmin se alia ao ex-presidente Lula, como se... eu também não entendi essa junção. Como se a população fosse uma massa de manobra, né? Que isso? Não, e na política, tudo que você tem que explicar é ruim, né? Você passar a campanha inteira explicando que o que você falou no passado não vale mais, ou que você se enganou. Eu fico imaginando o ex-governador Alckmin, que foi governador de São Paulo por 4 vezes, né? Sempre contra o PT, frontalmente contra o PT. Qual o discurso e o que os seus ex-eleitores que votaram nele para governador vão pensar agora, qual a explicação que ele vai dar, né? E isso demonstra a força do ex-ministro Tarcísio nessa eleição lá em São Paulo. Então, realmente, são situações que a eleição vai mostrar como é que isso aí vai ficar. Também eu acho uma junção complicada também. Mas vamos aqui para o plano local, que o PL se tornou o maior partido do Estado sob sua liderança. É o partido que tem os 3 senadores. Eu acho que é uma coisa inédita. Eu não sei, talvez, deputado Ottino, você deva pesquisar, porque eu não conheço, na história do Rio de Janeiro, pode ser que eu me engane, um partido que tenha nem o MDB, na época do Plano Cruzado, enfim, que elegeu 26 dos 27 governadores Brasil afora. Eu não lembro de ter um partido aqui no estado do Rio de Janeiro que tivesse os 3 senadores da República na mesma legenda. Eu não lembro. Talvez seja o único caso. Né? Uma bancada federal grande, tem aí uma série de prefeitos, uma quantidade muito grande de prefeitos de cidades importantes. O governador do estado, né, que faz parte do PL, o governador Cláudio Castro, é um quadro do PL, vem para a reeleição, e você se tornou um dos grandes arquitetos dessa candidatura de reeleição do governador Cláudio Castro, até por conta digamos assim, desse crescimento do partido, que é uma máquina partidária que facilita a vida muito de qualquer candidato. Né? Hoje é o partido dos sonhos de qualquer candidato a governador ter uma máquina partidária dessa. É uma aliança muito grande, são 12, 14 partidos, né? Uma aliança muito grande. E o partido ele tem o candidato a governador e tem o candidato a senador, o senador Romário, que é candidato à reeleição. É difícil administrar essa coligação, uma coligação grande desse jeito, porque, enfim, todo mundo quer o espaço de vice, tem gente que pleiteia lançar um candidato ao Senado também. Como é que compõe esse ônibus cheio de gente, né? Como é que você consegue compor isso aí? Compõe. Política, a gente dialogando, fazendo política de verdade, sendo transparente, cumprindo palavra, a gente consegue construir. Mas você sabe quem fez o partido desse tamanho? Sabe? Para mim foi você. Não, eu partido. Não. Foi Deus.
Foi Deus que colocou a mão aqui no PL do Rio de Janeiro. Sim, mas ele usou você como condutor. Mas é porque é o seguinte, porque... Eu estou falando plano terreno. Plano terreno é o seguinte, uma das palavras, um dos significados da palavra oração é orar e ação. Então teve a mão de Deus nas nossas orações aí para a gente fazer um bom trabalho e a ação nossa aqui, a gente agiu realmente, trabalhamos muito, muita gente construiu esse partido e nós tínhamos 2 deputados federais, elegemos 2 deputados federais, passamos para 4, hoje nós somos 11 deputados federais. Nós elegemos 1 deputado estadual, hoje nós somos 14 deputados estaduais. Nós elegemos 9 prefeitos e 10 vice-prefeitos. Hoje nós somos 31 prefeitos e uma série de vice-prefeitos, acho que talvez 14, se não me engano. 31 prefeitos. E o governador Cláudio Castro veio para o partido, né? é o nosso condutor aqui do partido, e o senador Portinho veio para o partido, o senador Romário veio para o partido, o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Bolsonaro. Então o partido realmente cresceu bastante. A nossa prioridade é a eleição do presidente Bolsonaro, é a eleição do governador Cláudio Castro, é a eleição do Romário para o Senado e a eleição dos nossos deputados estaduais e federais. Então, nós estamos construindo aí com muito trabalho, com o trabalho dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores. Nós elegemos quase 100 vereadores nas eleições passadas e estamos construindo aí com diálogo esse grupo político bem forte, graças a Deus. E os partidos aliados nossos são partidos que com certeza vão estar ao nosso lado aí nessas batalhas futuras. O governador Cláudio Castro é um sujeito muito trabalhador, é um cara humilde e trabalhador. Não é à toa que ele montou esse governo de coalizão num momento dos mais difíceis da história do Rio de Janeiro. O Cláudio tem pouco mais de 1 ano e meio à frente do governo e está conseguindo trazer o desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro, a todas as cidades. O Cláudio ajudou, inclusive, prefeitos que não estão conosco nessa batalha da eleição, não são aliados nossos, mas ele ajudou todas as prefeituras do estado. Então o estado do Rio vem se desenvolvendo e a gente, com o diálogo, a gente vai conseguir botar todos esses partidos aí... Essas pecinhas todas, encaixar esse povo todo... Vamos encaixar. Agora, assim, a pergunta de $1 milhão: quem será o vice do governador Cláudio Castro? Quem será? Vamos ver. Porque tem uma série digamos assim, de pré-candidatos a pré-candidato a vice-governador, né? Você tem aí na hora certa, os nomes do ex-prefeito Washington Reis, muito falado como candidato a vice. Você tem União Brasil pleiteia também, né? O Partido União Brasil pleiteia, em que pese tem também uma pré-candidatura hoje do ex-governador Garotinho. Você tem o PP, que está na aliança, né, que também... Enfim, tem uma série de partidos aí que pleiteiam aí essa vaga de vice. Isso é muito bom, porque se esses partidos estão pleiteando a vaga que estão apostando, acreditam no projeto de reeleição do governador Cláudio Castro. O governador, como eu te disse, tem trabalhado muito pelo estado. Existem muitos secretários com muita qualidade, que dão atenção aos municípios. Eu gostaria de destacar até aqui, já que eu falei nos secretários, o secretário Uruan, que tem atendido todas as cidades, o secretário Kiep, o secretário Alexandre Vale, muitos outros secretários que atendem as cidades nas suas necessidades, obviamente sobre o comando do governador Cláudio Castro. Mas essa vaga de vice tem esses nomes que você citou, mas o governador Cláudio Castro, junto com o senador Flávio Bolsonaro, com a gente no partido, eu tenho certeza que, em conjunto com os nossos aliados,
vamos saber aí escolher um nome que contemple a importância desse cargo para estar ao lado do governador Cláudio Castro aí nessa reeleição, se Deus quiser. Altínio, na sua visão, você acha que essa eleição, ela, assim como a nacional, ela vai ficar muito polarizada entre o governador Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo Freixo? Ou você vê uma possibilidade de crescimento do Rodrigo Neves, que pleiteia aí uma candidatura também a governador, ao Felipe Santa Cruz, que me parece que é o candidato do PSD, com apoio do prefeito aqui da capital, Eduardo Paes? Você acha que a possibilidade desses nomes de alguma forma crescerem, ou você entende que essa eleição, assim como a eleição nacional, vai ficar polarizada entre esses dois nomes? Não, eu acho que a eleição aqui vai caminhar para uma polarização entre o governador Cláudio Castro e o deputado Marcelo Freixo, a minha opinião. Eu acho que o prefeito Rodrigo Neves, ele tem muitos problemas aí que irão, obviamente, quando esquentar essa campanha, vão vir à tona, e eu acho que o ex-prefeito não vai conseguir entrar nessa disputa com força. Também o candidato do prefeito do Rio de Janeiro, eu também não acredito. Eu acho que essa polarização vai acontecer entre o Cláudio e o deputado Marcelo Freixo. Óbvio que existem coisas que unem a candidatura do Cláudio e do presidente Bolsonaro, que são ideias. O presidente Bolsonaro e o Cláudio defendem a família, né? E o ex-presidente Lula e o Marcelo Freixo, eles já se colocaram aí, até o Lula declarou outro dia a sua posição, por exemplo, favorável ao aborto, né? O Bolsonaro é absolutamente contra, o Lula disse que é a favor do aborto, nas mulheres pobres, foi essa frase que ele falou. O Marcelo Freixo defende a liberação das drogas, né? O Cláudio Castro é contra a liberação das drogas, né? O Cláudio é um cantor, que é antes de ser governador, ele já era cantor, teve a sua vida dentro da igreja católica. Cláudio, quando hoje, então, ele é muito familiarizado com a religião católica, evangélica. Eu já tive a oportunidade de ver a proximidade que ele tem com essas religiões. O Marcelo Freixo não tem proximidade nenhuma. Agora fica desfilando aí do lado de alguns pastores como é que um cara que defende aborto e defende liberação das drogas vai estar dentro de uma igreja evangélica? Então são realmente situações que ligam muito a esse time da esquerda que defende esse tipo de situação e nós do centro-direita que não defendemos essas posições. Mas eu acredito que cada eleição é uma eleição, a gente respeita também os nossos adversários, mas com o pé no chão nós vamos construir aí uma eleição para que a gente saia vitorioso. Altínio, você não acha que há, assim, a gente ouve muito, até são públicas, algumas reclamações de alguns aliados do presidente Bolsonaro, assim, de alguma falta, às vezes, de assertividade do governador Cláudio Castro em se demonstrar, digamos assim, um aliado mais contundente do presidente, em que pese está no mesmo partido, né? Os dois vão ser candidatos com o mesmo número, 22 e 22. Tá? Mas você acha que às vezes falta, talvez seja por característica do governador, enfim, mas você acha que às vezes falta um pouco assim de mais assim assertividade na hora de demonstrar a sua posição em relação à eleição nacional? Olha, quando o governador Cláudio Castro assumiu, ele precisou fazer um governo de coalizão, né? Ele trouxe vários partidos políticos para dentro do governo. Nem todos esses partidos estão apoiando o presidente Bolsonaro. E o Cláudio Castro só tem um candidato a presidente, só tem um palanque. O Cláudio Castro é Bolsonaro. Ele vai votar no Bolsonaro e vai trabalhar para o Bolsonaro. O Cláudio Castro só tem um candidato a senador, que é o senador Romário. Ele vai votar no Romário e vai trabalhar para o Romário. Agora, o atual presidente da Alerj, por exemplo, o
deputado Siciliano, que a gente tem uma boa relação, eu aliás, tenho ótima relação com o Siciliano, ele é do PT e ele é o presidente da Alerj. Então, existiu durante esse tempo, mais de 1 ano e meio que o Cláudio Castro, pouco mais de 1 ano e meio que ele está à frente do governo, uma relação que ele tem com o presidente da Alerj. Sim, mas isso e que bom que teve, né? Porque claro, senão o Estado estaria fulminado. Quer dizer, o governador ele tem que ter relação com a Assembleia Legislativa. E em função disso, as pessoas falam de que essa proximidade poderia ir para um apoio. Não é assim. Entendeu? O Cláudio é Bolsonaro, o Cláudio é Romário, e o nosso partido está unido nisso. O senador Flávio Bolsonaro, o senador Portinho e os nossos deputados federais e estaduais estão todos imbuídos nessas eleições do nosso time. Agora, ainda nessa questão do Senado, a possibilidade, está sendo discutido no TSE, a possibilidade da candidatura avulsa, né? Ou seja, o partido que está na coligação, ele, por exemplo, ele pode apoiar o governador Cláudio Castro e, eventualmente, lançar um candidato ao Senado e não apoiar formalmente, né, o senador Romário. Existe alguns pleitos, né, dentro dessa coligação, que é uma coligação muito grande, é normal que haja sempre um grau de acomodação, né, é difícil acomodar todo mundo, né, que tem cada um tem a sua, como diz o ditado, cada um tem sua encravada, né, cada um tem um probleminha para resolver. Mas, sendo essa possibilidade real, né, você acha que esses partidos lançando candidato ao Senado, isso vai criar alguma conturbação ou dá para acomodar? Enfim, por exemplo, o próprio ex-prefeito Washington Reis, ele é sempre lembrado como um candidato a vice, mas ele também cogita se lançar ao Senado, pelo MDB, que faz parte dessa coligação ampla que o governador Cláudio Castro tem hoje. Isso causaria algum embaraço ou é possível acomodar essas situações? Não, obviamente que se um partido desses aliados lançarem um candidato a senador, vai obviamente existir uma situação um pouco incômoda, né, para a gente arrumar. Mas todos têm direito de ser candidato, então se o TSE entender que pode-se haver candidatura avulsa ao Senado e tiver mais que um candidato, o nosso candidato é Romário. Nós vamos com o Romário, houve um compromisso do partido com ele e o nosso partido vai marchar unido na candidatura do senador Romário. Então, se acontecer isso, a gente vai ter uma outra candidatura que tem direito de se lançar, mas o nosso partido, e eu como presidente do partido aqui no Rio, quero fazer força para todos que são PL terem Romário como candidato ao Senado. Não, então, para a gente fechar essa questão da política, eu queria falar um pouquinho do mandato do deputado Altineu Cortes, porque você sempre foi um deputado muito atuante em Brasília e, obviamente, eu já fui deputado também, fomos até juntos no mandato, e a gente tem sempre coisas que nos dão muita alegria e coisas que nos frustram, né, a gente não ter conseguido. Qual talvez seja a grande vitória do deputado Altineu Cortes em Brasília e qual é a sua grande frustração que você até hoje não conseguiu, digamos assim, de certa forma, implementar? Eu considero que uma grande vitória que eu tive na política foi essa construção do PL aqui no Rio de Janeiro, que eu participei, não fiz sozinho, mas eu acho que eu liderei esse processo com outros companheiros, né, com a deputada Soraya, com o deputado Gelson e outros companheiros que começaram lá atrás, o senador Portinho, e aí foi crescendo, né, chegando ao governador, o Romário, depois veio o governador, veio o presidente da República, que esse movimento foi feito pelo nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto, que é um grande amigo e que me confiou essa missão aqui. Então essa foi uma grande vitória que a gente teve na política, saber unir, ajudar a eleger os prefeitos, vereadores, porque política é grupo, política é para se fazer junto. Então você ter posição, ter palavra, cumprir os acordos da política,
você faz o trabalho aparecer. Então eu considero que uma das grandes vitórias que eu tive foi essa construção do partido aqui. Assim, frustração, a gente tem muita frustração. A frustração que eu tenho maior na política é o não cumprimento da palavra de pessoas que a gente encontra na política. A traição. Isso é um negócio que me toca muito, porque... Mas esses vão ficando pelo caminho. Vão ficando pelo caminho. É impressionante isso, como vão ficando pelo caminho. Eu poderia aqui, na hora que a gente fala sobre isso, me vem um filme na cabeça de pessoas que não agiam corretamente e que já não estão mais na política. Mas, assim, de frustração que a gente quer fazer ainda, por exemplo, essa questão do Comperj em Itaboraí. Eu tenho muita vontade de conseguir construir essas refinarias, ajudar o Brasil a construir essas refinarias, desenvolver... Seria um salto de qualidade para aquela região extraordinário. Né? Ter mais justiça na distribuição dos royalties do petróleo, porque uma cidade igual Niterói receber 150 milhões aproximadamente, né? Talvez um número próximo disso, em média 150 milhões ou mais até em média por mês, e São Gonçalo receber 3. Isso é um negócio... Então São Gonçalo tem 1.200.000 habitantes, recebe 3 milhões por mês. Itaboraí recebe 3 milhões por mês. Niterói recebe 150, com 600 mil habitantes. Maricá recebe talvez em média, 200 milhões de reais por mês. Em média. É um absurdo. Né? E deveria ter uma questão demográfica, né, para essa distribuição também. São Gonçalo recebe 3 milhões, Itaboraí recebe 3 milhões. Então fazer justiça, por exemplo, sobre esse assunto, defender essas cidades que mais precisam, isso são objetivos que a gente tem na política. E, obviamente, com isso a gente consegue fazer a boa política, fazer investimentos. Você traz atrás do investimento que você faz numa cidade, você consegue preparar aquela cidade para receber os investimentos privados, para gerar emprego para as pessoas. A política é apaixonante, né? Eu faço política com paixão. Muito bom. Presidente, líder, deputado Altineu Cortes, eu queria te agradecer muito a possibilidade de estar com você hoje aqui no Rodrigo Beto na Opinião, te entrevistar, saber um pouquinho de política. Você é um professor, um professor, além de professor, é um cara que está na cadeia de comando, na cadeia que decide. Então você pode contar para a gente aqui muito dos bastidores da política. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero te agradecer, Betley. Parabéns pelo seu programa. Já começou fazendo muito sucesso aí, todo mundo fala. E dizer que eu tenho que agradecer muito a Deus as oportunidades que eu tenho tido na política. Presidir o partido aqui no Rio de Janeiro, ser líder da bancada do PL na Câmara, são 78 deputados e a maior bancada da Câmara dos Deputados. Tenho que agradecer a Deus e continuar fazendo política, trabalhar muito pelo nosso estado junto com o governador Cláudio Castro, trabalhar pelo Brasil com o presidente Bolsonaro, com os nossos deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores, senadores, trabalhar pelo Romário aí para essa próxima eleição e continuar fazendo política do bem. Quero te agradecer muito a oportunidade e estou sempre à sua disposição aí. Olha, e muito obrigado a você que nos assistiu até agora e espero que você tenha gostado muito do nosso programa. Até a semana que vem.